Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje o tema é muito simples, mas eu achei bem relevante trazer, né? Que é a questão clara da definição entre preço e valor, que a gente ouve muito aí fora. É, há uma, todo mundo tem seu preço, não é bem assim, né? E aí eu achei melhor clarear o que está nos bastidores, como a psicologia vê isso. Vamos lá? De uma forma simples, muito clara, né? Preço é tudo que você adquire, é o valor de uma aquisição. É, assim, colocando dessa forma, né? Valor monetário, né? Preço é a aquisição, é o que você pode adquirir. Valor é uma construção, parte do pressuposto de uma construção interna, né? Valores é aquilo tudo que você recebe de embasamento familiar. Se é uma família de tradição, fica melhor ainda, né? Porque vai saber dar embasamento para aquela criança, né? Passando com respeito pelas etapas do desenvolvimento, né? Ou até, a gente vê isso muito em pessoas simples, né? Pessoas que realmente dão valor. Por quê? Porque não há nada assim, não existe briga de egos, não existe brigas de aquisições, que é onde mais se perde a questão de valores e prevalece a questão de preço, né? Então, é só, senhores, a gente prestar atenção na nossa sociedade. Quanto mais a pessoa tem financeiramente, geralmente os valores estão mais reduzidos. É via de regra? Não, mas é um grande percentual. E quanto mais simples, existem mais valores. Ou seja, quanto mais, digamos assim, quanto mais aquisições essa pessoa tenha, ela já praticamente atribuiu a ela um preço. Ao passo que pessoas mais simples partem de um embasamento de valores. Então há essa distinção bem clara, né? Nem todos têm preço, nem todos se vendem. Talvez o meu orgulho seja a minha profissão, que estaria ligado aos valores e não ao preço do que poderia ser atribuído em dinheiro. Ou alguma promoção por falsidade ideológica, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, deixando bem claro, há uma situação bem clara, né? Até porque assim, se é alguma coisa valorosa, não vai ligar para o que possa estar assim alavancado com uma profissão, com aquisições, né? Então, isso fica muito mais claro, muito bem evidenciado naqueles arranjos matrimoniais, aqueles casamentos com arranjos, né? Se o valor, porque quando a gente vê, se você tira a questão monetária, a questão do preço, os valores não se sustentam, porque seriam discrepantes, né? Os valores não se sustentam. Se você tirar, é a mesma coisa que eu dizer, olha, só vou aparecer para o matrimônio se eu tiver um cheque se eu tiver um cheque assinado, né? Aí eu me revelo, né? Seria mais ou menos dessa forma. Essa é a questão de preço, né? Essa é a questão de preço. Só que daí, para os senhores entenderem, se isso acontecesse, claro, um caso fictício, né? Se isso acontecesse, eu só vou me apresentar no caso de ter um cheque preenchido. Nesse momento a gente deixou evidenciado não existirem valores. No momento que há o preço, perdeu-se os valores, né? No momento que há um cheque, o valor foi perdido. No momento que há um cheque, a questão de afeto virou secundária. E se essa questão virou secundária, ela nunca vai ser primária. É como eu exemplifico muito bem na questão de relacionamentos, a questão de papéis, de papéis, né? Tipo, se há
se há uma pessoa que entrou com num matrimônio já consolidado, na segunda linha, ela vai ficar segunda linha para sempre. Porque mesmo que essa pessoa termine com esse matrimônio, haverá uma reposição do primeiro lugar, porque o segundo já está definido. Então isso, claro, a não sei que seja alguma situação de vantagem, muito vantajosa, né? Mas, e que daí então esse primeiro lugar cederia temporariamente para o segundo, para posteriormente o primeiro voltar a ocupar o primeiro, né? Mas essa é a situação de arranjos, né? Mas eu deixo claro, ou combinações, né? Assim, seriam algumas situações perversas, o que qualquer situação nesse sentido de perversividade, de perversão, né? Então estamos tirando a situação da realidade de valor e estamos nos adequando ao preço. É simples, o cálculo é simples. O cálculo é tão simples que, se houver cálculos, é preço. Não houve, são valores, né? Se eu preciso me manifestar apenas quando entrar um cheque, é porque o afeto já não existe. É porque o amor não existe. Não é? É isso. Isso tem que ficar muito claro. Então, são aqueles famosos casamentos que todos casam muito bem, cheios de dinheiro. O dinheiro acabou o matrimônio. Na mesma proporção. Talvez para um dos dois que ainda não se apaixonou, não sei, mas foi nesse sentido. Então a gente tem que estar muito atento, porque quem tem valor não vende a sua profissão, não vende a sua imagem, por preço nenhum. Agora, quem tem preço, vende a sua imagem. A gente vê isso muito seguido, claro, não posso generalizar, mas é um ambiente mais televisivo, né? Um ambiente mais, né? Quem desempenha papel qual, a gente vê isso muito em brigas, mas ele vai ser protagonista, não, sou eu protagonista, e quem não quer ser? Então assim, é essa situação, obviamente, eu não quero fazer papel em novela nenhuma, não me prestaria isso, porque não é minha profissão. Eu há muito custo já consegui aqui fazer esse programa e apareci em alguns outros quadros, de alguns outros programas de apresentadores, mas como psicóloga, sempre como psicóloga. Então assim, eu não quero e não vou ter nenhuma situação relacionada à novela, artista e propaganda, não, isso não é minha área, né? Agora, eu também não quero ter a minha imagem clandestinamente roubada para isso. Mas por quê? Porque eu prezo minha profissão, então eu tenho a minha situação de valores definida. E não adianta me darem $1 milhão para eu fazer uma coisa que eu não sou. Por quê? Porque os meus valores são enraizados. Isso foi uma construção, né? Agora, no entanto, se eu me vender ou aceitar alguma tipificação mental, digamos, ou alguma outra coisa que eu, por algum lucro, bom, aí eu teria preço. Então é muito simples, né? E isso parte de situações de construção interna, construção por pais, construção, o meio tem que ter sido favorável, né? Educacional, né? Então aquilo que sempre é questionado tem que ver se já não está na hora de questionar internamente a própria pessoa, né? Porque se eu tenho isso muito claro para mim, enraizado, e não me vendi nunca, não é? Esse questionamento não cabe a mim, né? Questões de educação, de valores, não cabem a mim, né? Há pouco mesmo eu sofri uma situação eu trago, às vezes não é o certo, mas eventualmente me dou como exemplo. Há pouco eu sofri uma situação assim de ter uma proposta, né? Claro, fictícia, não tenho dados de dignidade disso, né? Mas recebi uma proposta de assumir algum papel com algum dinheiro importante. O papel seria baseado no suposto dado de realidade, que eu não tenho, né?
com desvio de verbas, né? Que eu também não aceitaria. Obviamente, quando eu declinei disso, eu estou deixando claro os meus valores. Não é? Estou deixando claro os meus valores, né? Se eu cedesse a isso, eu deixaria claro o meu preço. Né? Ou seja, para ter como é que eu posso dizer? Para ter uma situação, alguma construção afetiva, talvez, que já estaria desfeita, porque não teriam os valores que seriam necessários, né? Que seria uma construção interna de duas pessoas, seja relação profissional ou pessoal, é uma construção dia a dia, isso não é uma coisa imposta, né, à distância. Há alguma pessoa que talvez aceite, né, não seria o meu formato, né? Eu parto do pressuposto que há que ter uma vivência anterior, mas para se ter essa vivência anterior, há necessidade de um cheque anterior, então esse posterior não haveria, né? É isso, não é? Que eu quero, que eu acho importante explicitar, né? Que há essa... Antigamente acontecia muito isso, né? Em matrimônios que as famílias tradicionais elegiam-se entre si para sempre haver uma continuidade mais dos valores, do preço do que dos valores, né? Mas sempre acaba acontecendo um em detrimento do outro. É muito difícil. Quando entra o monetário, já perdemos a questão do valor, né? E então, o valor da pessoa é o caminho dela, é a identidade dela, né? Então, se em algum momento você entregar isso para um preço, você já perdeu sua identidade, né? Em função de dinheiro, né? A gente fala aqui monetariamente, é essa a vibe, é monetário. Se a gente for pro berço da civilização, assim, se a gente for ver os filósofos, vamos ver os filósofos, né? Eram pessoas simples. E, no entanto, eram de uma grande bagagem cultural, intelectual, cognitiva, claro, né? Que, aliás, é o mundo pensante da psicologia. Psicologia, filosofia, a psicologia e a filosofia são muito afins, né? Engraçado, o direito deveria ser também, mas assim, os mais afins são a psicologia e a filosofia, né? Porque nós descobrimos, através de um cognitivo aguçado, um intelecto muito apropriado, né? As situações pensantes, né? De poder transformar o mundo através do pensamento, de um pensamento de fusões de ideias novas, de situações, né? Isso é o valoroso, e isso passa por cognitivo, por intelecto, por trocas, né? Coisas que eu fazia muito seguido com colegas. Eu tinha supervisão cruzada direto, que é uma supervisão quando a gente traz vários pacientes e a gente tenta achar também até a linha adequada de outros, talvez, que não fosse a minha linha freudiana, mas que talvez não fosse da minha linha, mas que fosse de alguma outra linha que ficasse mais apropriada para lidar com aquela situação, né? De uma forma rápida, para alívio imediato do paciente, que era o nosso objetivo, né? Então, óbvio, isso passa por horas e horas e horas de conversa. Ou seja, o intelecto, o cognitivo devem estar aguçados. Ninguém conclui uma faculdade de psicologia sem usar o intelecto e o cognitivo. Porque nós vamos ser confrontados em situações importantes, com pacientes que nós temos estágios, nós temos trocas, nós temos supervisões. Eu tinha 3, 4 reuniões de supervisões por dia com psicólogos e psiquiatras. E que eu expunha todas, estou me citando como exemplo, eu expunha todas as situações de pacientes, né? Então isso é óbvio, e o meu manejo, como é que foi, porque quem estaria frente a frente com o paciente, família de paciente, mas seria eu. Então, isso deixa claro o aspecto cognitivo, sem comprometimento, o aspecto do intelecto, idem, né? E a difamação posterior, se viesse a ter. Mas
o fato é essa questão, a diferença de valores e preço, né? Como eu estava dizendo, esses filósofos, eles não ganhavam muito, eram pessoas simples, no entanto, eram eles que comandavam, né? Coisa que mudou hoje, né? Hoje a gente tem praticamente um mando por pessoas assim com pouco intelecto e pouca, né? Mudou-se, né? Talvez por isso a gente possa explicar que a sociedade evoluiu até agora e agora está assim, a grotesco modo, né? Estamos retrocedendo. Talvez isso explique, né? Porque os filósofos e psicólogos passaram para um segundo plano. Não são mais eles que comandam, né? Então, os aspectos da inteligência, racionalidade e cognitivo, né? E o pensar, o filosofar, ficou num plano que os valores caíram. Então, isso também explica os aspectos sociais, né? Os aspectos de porque um adolescente que prefere um tênis de R$ 1.000 a ficar dentro de uma sala de aula. Isso explica também a evasão escolar, isso explica muita coisa. Isso explica a nossa classe de comando, né? Assim, eu digo superior, até ali, né? Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. E é isso. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight, tá lá. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana para você. Tchau.